meu trabalho foi em 2002, sobre o Diário Gaúcho, que recém estava começando, na verdade, e era mostrar se os títulos do Diário Gaúcho eram populares ou sensacionalistas. Aplico sim, hoje em dia, muito no meu trabalho, me ajudou hoje no meu profissional. Por quê? Porque o Jornal do Almoço busca essa linguagem popular. Qual é a dica que eu dou para quem está se formando e tal? Tentar entrar no mercado de trabalho o quanto antes. Eu optei por fazer o meu TCC com o título de Tráfico de Influências. Mas eu não aplico muito, assim, foi mais uma curiosidade que eu fiz, tinha que fazer o trabalho, então vamos estudar esse caso aí, vou fazer um questionário com todas as prefeituras, foi uma coisa bem interessante, assim. E a dica que eu dou para os acadêmicos que estão agora nesse dilema de escolher um tema é justamente essa palavra, foco. Diferentemente do que eu fiz, eu acho que de repente a dica também é tentar pegar um trabalho, uma área que você vá atuar de fato, assim, que isso possa de fato te trazer algum benefício para o teu dia a dia no trabalho, na área que você escolheu. Meu trabalho de conclusão de curso foi na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, aqui em São Leopoldo. Foi a história do rádio esportivo no Rio Grande do Sul. Olha, não é que eu aplique, mas ele me deu uma base boa assim para entender estruturas de rádio, de linguagem, um pouco assim do que é opinião em rádio, o que é a informação, como é que eram os programas, né? Continuar lendo bastante, não sei se estão lendo bastante na faculdade, né? Aprimorar o texto, que o texto é a base de tudo sempre. É importante ter um vocabulário rico, acho que valorizar bastante a escrita e o texto. Mesmo sabendo palavras difíceis, a gente tem que falar fácil hoje para o público e diversificar as mídias, uma coisa que está crescendo muito. Meu trabalho de conclusão foi na área de internet, que era sobre o uso da internet na propaganda política. Como a gente consegue aliar a academia com a realidade? Que às vezes a realidade ela está um passo à frente e a gente faz um retrato do que é essa realidade. Ou talvez essa realidade não existe e vai passar a existir. Preste muita atenção na literatura, se esforce nessa parte do conceito literário, mas não deixe de ousar. O meu TCC, que na época chamava monografia, isso é lá 1986, foi sobre a importância do programa do Chacrinha para a implantação do plano cruzado. A forma como eu aproveito hoje isso é que me ajudou, aquele tipo de trabalho, fazendo esse tipo de link, me ajudou na dedução, na investigação de algumas coisas que a gente tem no nosso trabalho, ao pensamento lógico na hora de você fazer um comentário e colocar suas ideias de maneira que possa ser convincente ou no mínimo claro naquilo que você está pensando para a pessoa em casa concordar ou discordar. Então aquilo que eu fiz, os métodos que eu usei lá da minha monografia, eu continuo usando até hoje na minha vida profissional, sim. Dica para quem está se formando: entra no mercado e depois dá um jeito. E não esquece nunca de perseguir o teu sonho, tá? Um grande abraço. A Jordana tem Alzheimer. E agora, a Jordana tem a sua atenção. O que não aconteceria se não colocássemos uma foto dela, ainda criança. De 80 anos atrás. A Jordana tem 83 anos. E precisa da sua ajuda. Seja amigo do Lar de Idosos São Vicente de Paula. Não importa o tamanho da sua ajuda, basta ajudar. Onde você trabalha, as pessoas sempre te dão as opiniões mais honestas? Fazem perguntas que ninguém pensaria fazer? Você consegue debater com gente que realmente quer formar sua própria opinião? Trabalhe com as pessoas mais interessantes do mundo. Seja um professor. Consulte o portal do MEC, Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Queremos que todos façam!
Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Olá, eu sou Tassiane Lomborovski. Olá, eu sou o Diego Leonardo. Começa agora o segundo bloco do programa Acontece, onde vamos falar sobre os TCCs diferentes, que não são construídos apenas de forma teórica. Pois é, Tassiane, alguns TCCs, alguns trabalhos de conclusão, os alunos desenvolvem projetos práticos, pode ser um jogo, um sistema de informática, um projeto arquitetônico ou até um desfile de moda. Pois é, esse tipo de trabalho também exige muita dedicação. E nesse bloco do Acontece, nós vamos falar sobre esses trabalhos que unem a teoria e a prática. E para conversar com a gente sobre as etapas de formação de um acadêmico, está aqui o professor Guilherme Schneider. Ele é publicitário, professor do curso de Jogos Digitais. Ele também atualmente cursa mestrado em Design Virtual. E para relatar a experiência no curso de Ciência da Computação, iremos conversar com Josiel Liuge, que tem 23 anos e é analista de sistemas da Fiergs. Boa noite, Josiel. Boa noite. Como funciona o desenvolvimento do TCC para o curso de Ciência da Computação? Bom, como todo curso, ele tem uma parte de embasamento teórico, onde que tu encontra um assunto, algo que tu vai criar e tu comprova que aquilo já existe, se existe, o que tu tem a agregar sobre aquilo e tu identifica o que tu vai trazer de novo se por acaso não existir. E nesse texto, que eu diria o TC1, tu diz como tu vai fazer. E o TC2, tu vai te focar em criar o software ou a solução. Não precisa necessariamente ser um programa, um único programa. Pode ser só uma solução, uma melhoria de utilização de outros programas, enfim. E tu, no TC2, tu faz aquilo que tu disse no TC1 que é fazer e relata como que tu fez e comprova que aquilo que tu falou é possível ou não ser feito. Certo. E qual é o tema do teu trabalho e de onde surgiu a tua ideia? Bom, o tema do meu trabalho envolve tecnologia e educação. Ele surgiu com uma ideia da minha orientadora, que é uma professora que eu tenho bastante contato, que ela já tinha orientado o TC sobre ensino, sobre ferramentas de autoria, que são ferramentas para criar sites de ensino, objetos de aprendizagem. E o meu TC surgiu dessa conversa onde ela precisava de alunos que criassem a ferramenta. Então, o meu TC vem a ser o desenvolvimento de plugins, que são partes da ferramenta, e essa ferramenta tem o objetivo de criar materiais de ensino para ensino à distância, objetos de aprendizagem, e poderá, e com certeza será utilizada por professores de universidades, escolas, enfim. E qual a diferença de um trabalho que alia prática e teoria de um somente teórico? Eu diria que a principal diferença é que tu vai ter que criar muita coisa do zero, que tu não tem muitas referências. Tu tem assim uma ideia daquilo que tu te propôs a fazer, mas tu não tem como todo o tempo ficar comprovando que aquilo que tu está falando é verdade. Tu vai ter que fazer na prática, tu vai ter que desenvolver e ver que às vezes aquilo que tu disse que tu conseguiria fazer, tu não consegue. E às vezes vai ter que ter muito mais trabalho do que tu imaginava. Então não consegue quantificar tão exatamente o teu TC. E faltando uma semana para a entrega do teu TCC, tá tudo pronto? Como é que tá o coração? Tá nervoso? Bom, eu diria que até ontem eu contava em semanas que faltavam para entrega. A partir de hoje eu conto em dias. Então estou um pouco nervoso porque faltam alguns detalhes, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Até minha orientadora já disse que o TC está muito bom. Então, eu me sinto com a sensação de dever cumprido. Vejo que esses próximos dias vão me dar bastante trabalho ainda, mas que quarta-feira vai dar tudo certo e estarei livre.